Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre como seria o inferno, como é o umbral, como todos conhecem, no caso, no contexto espírita. O inferno, pessoal, seria uma consciência. Como é que é essa consciência? Na verdade, de fato, como seria? Você morre, dependendo da sua condição, nós morremos, e dependendo da nossa condição, como a gente procedeu na Terra, como a gente agiu, as coisas que fizemos, as coisas que realizamos, como você foi em vida. Você foi uma pessoa boa, você cuidou das pessoas, você só trabalhou em prol de você mesmo, as coisas que você realizou foi só para você pensou no outro, você pisou, você maltratou, a sua palavra foi mais usada para destruir ou para construir. Tudo isso vai influenciar nessa questão de como seria o inferno, porque o inferno ele é individual para cada um. O inferno em si, a gente imagina o inferno em si como se fosse um lugar cheio de fogo, pessoas gritando, situações ali de pessoas gritando, sofrendo. De fato, existe esse local onde há fogo, pessoas gritando. Eu vou citar um exemplo de uma viagem que eu fiz, que na verdade não foi uma viagem, foi um resgate. Eu fui chamado para ir a um local com alguns amigos espirituais. E nesse local tinha que haver esse resgate. E esse resgate, de fato, teria que descer. E assim, comentando como foi do início, a gente entrou, a gente foi para entender como foi tudo isso, como se procedeu, a gente começou o trabalho se iniciou, se foi um trabalho de mesa. E nesse trabalho de mesa branca, que a gente chama, mesa espírita, que seria a mesa branca, trabalho de mediunidade, nós iniciamos o trabalho, a concentração, e de repente eu me vi dentro de um elevador. E esse elevador, ele descia numa velocidade muito grande. E à medida que ele vai descendo, a densidade energética, ela vai ficando mais pesada. Ela vai ficando assim, bem densa mesmo, sabe? É uma coisa tão forte. A gente sente logo uma coriza, o nariz começa a entupir, é um meio que angustiante. Aí é pedido pelo orientador para que você não entre em sintonia, né, com aquela energia. Ela vai se intensificando cada vez mais, vai ficando cada vez mais forte, mais pesada, mais densa. Mas a nossa finalidade é o resgate. Como é a nossa finalidade? É o resgate. A gente tem que aprender a estar em equilíbrio nesse momento. À medida que a gente vai descendo, que a energia vai intensificando, nós temos que vibrar positivamente, para que aquela vibração te mantenha no foco. É muito difícil. No início é complicado, mas depois você vai se adaptando. E nesse momento eu me vi nesse local, sabe? A gente passava, caminhava. Eu lembro muito como se eu estivesse pisando ali em melancias. Estava pisando em melancias, e meus pés escorregavam. Por que, que eu pisava? Os mentores que estavam comigo, eles não precisavam mais pisar. É como se eles flutuassem sobre aquele terreno. E eu não, eu tinha que caminhar. Eu sou ainda um espírito encarnado. Como nós somos espírito encarnado, nós somos densos, né? Mesmo quando a gente sai da matéria, nós somos ainda meio densos. E eu lembro que eu pisava sobre essas melancias. Só que, pessoal, não eram melancias, eram cabeças humanas, como se fossem cabeças de espíritos, muito um, como se fosse um mar mesmo de cabeças de pessoas enterradas em meio que em lamas. Era um local muito denso, muito. Já existem alguns filmes, Amor Além da Vida, que ambos caem em depressão e a esposa dele fica lá preso no inferno e ele tenta resgatar. Esse filme é muito interessante, Amor Além da Vida. Se ali começa a caminhar pisando nas cabeças. Pronto, pessoal.
esse é o relato mais preciso do que eu passei. Eu caminhava em meio a essas cabeças e as pessoas gritavam, para, sai daqui. Era assim, era uns gritos, sabe, meio que sarcásticos, mas era uma situação, parece assim que eles estavam acostumados com aquilo e não queria sair dali. É triste, mas é um fato. Então a gente caminhava em meio a essa situação, meio a essas cabeças, e passava por esse trecho para chegar em um outro trecho. Chegando em um outro trecho, aí tinha esses resgates, tinham pessoas presas, tinham cavernas, tinha que entrar e resgatar, só que essas cavernas elas eram energizadas para que você entrasse, teria realmente que ter a permissão dos guias que estavam andando com vocês ali, acompanhado, para que você não pudesse sofrer de alguma forma aqueles ataques. Então, parecia, na verdade, um filme de terror. Era mais ou menos essa a situação. Como se fosse praticamente um filme de terror, onde vocês estavam caminhando e caminhando em meio a uma situação desagradável, que não era uma coisa muito frequente, mas que no fundo você sabe o que é que tem que fazer. Então, nesse caso, essa viagem me serviu para ter uma noção com relação ao que seria umbral. Umbral nesse sentido. Esse sentido desse umbral foi, eu estou falando para vocês, foi nesse sentido de uma viagem que eu fiz, um resgate com os amigos espirituais, e que me mostrou um tipo de inferno, que seria um mar de cabeças, cavernas cheias de buracos, algumas cavernas em meio às montanhas, e que dentro dessas cavernas haviam pessoas presas. E também em outros resgates, eu vi pessoas presas em um mundo totalmente, parece assim, que é criado por elas mesmas. Imagine que você é alcoólatra. Aí você é alcoólatra, você se vê em um mundo. É como se o inferno ali fosse um eterno bar, assim. Você está ali sempre reunido com pessoas em um barzinho. Você estiver saindo para farra. É mais ou menos isso. O local desse inferno que eu visitei era como se fosse um nada. Você vê assim, é um nada, uma escuridão. Mas que no meio daquela escuridão existem alguns barzinhos localizados em meio a essa escuridão. Outro fato que eu vi também foram quem é apegado ao sexo, no mesmo contexto. Você caminha em meio a uma escuridão, uma nuvem densa, preta, aí do nada você encontra uma casa antiga. Aí nessa casa antiga existem bordéis funcionando, que seriam prostíbulos, espíritos que estão aprisionados naquele sentido, mulheres aprisionadas naquele contexto sexual e homens presos a essa consciência sexual. Então, isso seria mais ou menos, para vocês entenderem um pouco, que seria o inferno. O inferno é isso, é a consciência de cada um. Você tem vícios, pode ficar ciente, se você morrer com esses vícios, esse vício irá te levar a uma consciência infernal, na qual você ficará por um bom período naquela consciência infernal. É mais ou menos isso, para você entender o que seria o inferno. Para muitos que estão alienados, o inferno para esses que cometeram muitos delitos graves, coisas pesadas, tem realmente uma situação de fogo, de algo parecido, sabe? O inferno, assim, e parece aquelas coisas de filme, mas que é o que você é, tem na mente, como seria o inferno, e você morre com aquela consciência do que seria o inferno, que seria aquilo que você formulou na sua mente, na sua cabeça. Mas que não necessariamente o inferno possa ser uma situação, possa ser um estado, uma possa ser algo. É mais ou menos isso que eu estou falando. É uma consciência. E é como a nossa consciência ela cria situações, a situação infernal vai depender da tua condição energética, de como você reage, de como você reage à vida, de como você vive a sua vida, de como está as suas vibrações, como andam os seus vícios.
o inferno vai depender dessas e outras situações. É mais ou menos isso. No filme Amor Além da Vida, vocês assistirem lá, tem essa condição. E eles passam por muitas situações tristes, perdas tanto dos filhos, depois como da esposa. E ele fica preso à consciência e vai morar dentro do quadro da esposa, no quadro que a esposa criou. Não é que ele vai morar, ele passa por aquele momento ali. Ele vive um período dentro da consciência, dentro daquele quadro. É como se a consciência da esposa que morreu estivesse ligasse ele a essa situação. É como se a consciência da esposa dele, junto com o amor que ele sentia por ela, fizesse essa ligação. E junto, eu não posso falar assim, porque existem muito mais contextos com relação a esse filme, só vocês assistindo, observando cada cena, cada momento, porque tudo ele é cheio todo filme, ele tem enigmas, que só você assistindo 2 ou 3 vezes que você irá entender quais são esses enigmas. É muito interessante esse filme, super recomendo. Amor Além da Vida. E é isso, pessoal. Então, o inferno são consciências, são estado de consciência, o estado vibracional de cada um. Não existe um inferno específico onde a pessoa foi muito ruim e ela vai ficar presa àquele local que tem fogo, que tem, sabe, criaturas escravizando pessoas. Existem esses locais, mas eu estou dizendo aqui que não é um local específico para todos. Vai depender da consciência de cada um. O inferno é isso. Fazer coisas boas, busque fazer o bem, busque sempre agir de forma positiva, caminhe na linha reta, não prejudique a seu ninguém, não tenha vícios. Veja no filme lá, Nosso Lar, que André Luiz ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno porque ele foi um suicida. E ele foi um suicida simplesmente pelo fato de ele ter vícios de bebidas e vícios da noite, como se diz, né? Esses vícios aí da noite que fez ele se tornar um suicida e isso o levou para um inferno. Ele morreu devido a esses excessos e teve que aprender um pouco como seria a vida nesses locais. Para isso você veio como aprendizado. E é isso, pessoal. Isso que eu quero deixar para vocês. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.